que não tiver, vai ficar. É só confiar no Senhor, entregar para Ele, porque Ele que está cuidando da gente, não é verdade? Tem dia que as coisas são mais difíceis do que outros. Mas o Senhor, Ele não perde de maneira nenhuma oportunidade, boa noite, de agir em nossas vidas. Então fiquem em paz. Paz, meu querido, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo. Faltou o senhor lá no encontro. Ô, meu irmão. Não foi. Não deu para ir. Oh, Jesus. Acalma o coração, que Deus está cuidando de tudo. Amém? Então nós vamos orar, pedindo ao Senhor direção para esta aula. Fiquem à vontade, se quiser ficar de pé, pode ficar. Se quiser ficar sentado, não tem problema. Querido Deus, amado Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Muito obrigado, meu Deus, por esta noite. Obrigado pelo Teu cuidado, obrigado por este dia. Sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus de todo poder e sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. O Senhor cuida das suas ovelhas e que o Senhor esteja abençoando o Teu povo cada dia mais. Aqueles que ainda não chegaram, que possam chegar debaixo do Teu cuidado. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Muito bem. Vou me apresentar, talvez alguns aqui não me conheçam, né? Eu acredito que nem todos me conheçam. Mas meu nome é João, né? Eu faço parte do ministério da Igreja Batista Central. Sirvo no ministério pastoral há mais de 33 anos. Né? É uma boa caminhada, né? Então, nos convertemos aqui. Eu me converti aqui na Igreja Batista Central em 82. Então, já tenho 43 anos de caminhada. Né? Não é porque eu sou velho não, viu, gente? Vocês ficam olhando aí, sou novo, né? Eu só apareço. Então, eu me converti aos 20 anos, então vocês já sabem que idade eu tenho, né? Então, eu completei 63 anos em março, dia 30. E aí nós já pastoreamos 2 igrejas fora da cidade, fora de Feira de Santana. Quando eu me converti, trabalhava num banco. E aí, de repente, eu tive que tomar uma decisão, né, no meu chamado. E Deus chama o improvável, né? Então, eu não teria condições nenhuma de ser chamado para ser ministro da palavra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me chamou. Né? E aí, fomos pastorear em 2 cidades da Bahia. Uma chamada Cícero Dantas, não sei se vocês já ouviram falar, né, lá perto de Jeremoabo. Ficamos lá 5 anos, né? Tanto eu quanto a minha esposa somos professores. Eu era, né? Mas eu continuo sendo, apesar de não estar na sala de aula. E aí ficamos lá, Cícero Dantas, por 5 anos. Depois fomos para uma outra cidade. Uma cidade chamada Várzea da Roça. E para o governo de vocês, não é roça. É uma cidade. É uma cidade pequena, de 15 mil habitantes. E aí nós fomos para lá e ficamos 19 anos. Né? Tanto pastoreando, quanto ensinando. E aí, em 2018, retornamos para a Feira de Santana. Minha família toda aqui. Minha esposa é de uma cidade chamada Itororó. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade. Perto de Itapetinga, sul da Bahia. E aí ela chegou no seminário, né? Não resistiu à minha beleza.
Não Resistiu Minha Beleza. Ela tem a versão dela, né? Claro. A mulher sempre tem a versão dela. E aí, no Resistiu Minha Beleza, nós casamos. Temos 3 filhos. Né? Temos a mais velha, que também é professora. Mora na cidade de Vaz da Roça. Deixamos ela lá e ela tem 2 filhos. Tem Maria, com 7 anos, né? E Bento, 1 ano e 8 meses. Meus netos, maravilhosos, lindos, igual ao avô. É beleza pura. E aí temos o Jean, que faz parte do Ministério de Louvor daqui da igreja, né? Ele é instrumentista. E é casado com Laila. Laila faz parte do Ministério Integrado de Arte, o MIA, né? E temos a Evelyn, que é a caçula Evelyn. Ela tem o transtorno do autismo, né? Ela tem autismo. Graças a Deus, o diagnóstico do médico quando ela estava bebê foi um diagnóstico muito pessimista. Ele chegou a dizer que talvez Evelyn não ia andar, não ia falar. Então, aquele diagnóstico. Mas deixamos na mão do Senhor. Oramos. Minha esposa, mais minha sogra, quando receberam o diagnóstico, oraram ao Senhor, e Evelyn hoje está com 28 anos, né? Conversa pelos cotovelos, anda, que é uma beleza, e é repórter de lá de casa. Por quê? Porque anda nas redes sociais e sabe de tudo que acontece nas redes sociais. Ela sabe quem foi que casou, quem fez aniversário, e ainda confronta a gente. O senhor não sabia, não? Eu digo, não, mas eu sei. Né? E Evelyn tem uma memória fotográfica. Ela não desenvolveu a leitura, nem a escrita, mas se ela decorar o seu nome, ela vai procurar você. Se você tiver rede social, ela vai lhe achar. Ela acha. Não sei como é que ela acha. As músicas que ela ouve durante o dia, ela mesma que escolhe as músicas evangélicas, né? E ela vê um cantor na televisão, ela decora o nome e vai lá e procura e acha. Eu acho isso incrível. Incrível. Mas é bênção. E aí nós estamos aqui na Igreja Batista Central, servindo ao ministério. Pastor Jadson, nós vivemos a juventude aqui. Quando eu me converti, ele já estava aqui, ele tinha 2 anos mais velho de conversão. Demilton, Josiane, pastores desta igreja, Aziel, né? Geisa. Então, praticamente foram todos criados aqui. E para a glória de Deus, estão aqui exercendo o ministério pastoral. Amém? E o nosso objetivo como pastores, né, é levar a palavra de Deus para vocês, ensinar vocês a caminhada com Cristo. Então, para alguns aqui é o início da caminhada, né? Alguns que se converteram recentemente, é o início da caminhada. Então, nós estamos passando um pouco do nosso conhecimento para vocês. Mas eu creio que vocês vão desenvolver muito mais. O nosso desejo é que vocês se desenvolvam muito mais daquilo que nós estamos oferecendo a vocês. Certamente tem gente que já conhece a palavra do Senhor há mais tempo. Também, né? O que eu vou dizer talvez vocês já conheçam. Aqueles que já pertenciam a outra igreja e estão conosco, boa noite. Então,
quem sabe você pode até nos ajudar aqui, né? Pode dar uma palhinha para mim aqui, de repente eu também vou aprender, tá certo? E nós servimos ao Ministério Integrar, que é um ministério de acolhimento, que certamente alguns passaram lá, né? Preencheram aquela ficha, eu lembro do casal, né? Tava lá no dia. E aí, né? Lembro dos irmãos, né? Então eu lembro de alguns aqui. E aí sirvo nesse ministério e também no diaconal. E aí de vez em quando eu, né, apareço lá na Central Kids. E o povo disse que é o meu ministério, por causa do meu tamanho, né? Então, e aí eu vou lá na Central Kids, celebrar a ceia e também participar com eles de algumas programações. Então hoje, como eu faço parte também do Raízes, faço parte assim, nós cooperamos com o Raízes, o pastor Samuel nos convidou para isso, e aí a minha aula seria, geralmente é a última, que fala sobre escatologia, né? Mas o pastor Samuel pediu para eu dar essa aula, adiantado para vocês. E tem uma outra aula que eu dou para o pessoal do Raízes, que é o discipulado, que é ser discípulo, tá certo? Né? Talvez a gente se encontre aí, se der tempo, porque o curso Raízes às vezes sofre alteração. Mas a gente vai dar aula hoje sobre escatologia, tá certo? Escatologia é um assunto, né, bom, né, um pouco complexo para alguns. Existem algumas interrogações que talvez nem eu vou responder agora, tá certo? Que não há respaldo bíblico para eu responder, mas aí a gente vai tratar esse assunto como algo para edificar a vida de vocês. Amém? Então vou começar. Então primeiro eu quero trazer para vocês o que é escatologia. Escatologia. O que seria escatologia? Certamente alguém aqui deve saber o que significa, né? Alguém pode me informar o que é escatologia? Quem é que sabe aí, por favor? Eu acho que é o estudo aprofundamente, né, da Bíblia. Estudo profundo da Bíblia. Da Bíblia. Também. Os últimos tempos. Muito bem. É mais ou menos isso. E está de acordo com isso que o irmão falou também. Então, o que é escatologia? A palavra escatologia vem do grego escatos, né, ou escator. Não se escreve dessa forma, escreve, né, os caracteres gregos, mas isso aqui não é importante para vocês, certo? Então, escatos significa fim de tudo. Logia, estudo, ciência, né? Biologia, estudo, ciência da vida, conhecimento da vida. Então a gente vai trabalhar com escatologia. Primeiro, o que eu quero falar para vocês, escatologia, ela não existe só no cristianismo. O estudo dos fins do tempo, de tudo, né? Da culminância de todas as coisas. A escatologia também está em várias religiões. Religiões pagãs, religiões, né, de matriz africana, religião do islamismo, hinduísmo. Então, tudo tem, né, alguma coisa sobre o fim do mundo. E aí, para vocês terem uma ideia, desculpa eu estar passando a mão no rosto, porque é um costume também, viu? Para vocês terem uma ideia, não sei se alguém aqui
certamente os jovens, né, e alguns adultos devem ter assistido um filme chamado Ragnarok, né? Ragnarok fala do fim, né, de Asgard, né? Que é a mitologia, eu esqueci o nome, nórdica, é mitologia nórdica, isso mesmo. Então, existe Thor, né, que é mais conhecido. E Thor é filho de quem? De Odin, não é isso? E tem um irmão chamado Loki. Então, esse filme, ele fala da destruição desse reino, né? E aí, quando eles chegam lá, o filme, eu não vou contar o filme, que alguns aqui já assistiram. Então, quando Thor chega lá com Loki, Asgard está totalmente destruída, porque chega uma pessoa, né, uma personificação do mal, é uma mulher, e parece que é irmã deles, né, alguma coisa assim, que vem tomar o reino, né, e aí ela já destruiu muitas coisas, inclusive Odin está morto. É interessante, né, o Deus, né, nórdico está morto, mas o nosso Deus vive e reina para sempre. Amém? E aí, aquela luta, aquela batalha, e no fim, eles conseguem derrotá-la. E aí eles entram numa nave, não é isso? E aí vão para um outro local para recomeçar a vida. Então a gente vai percebendo isso. Por exemplo, no Islã também fala, né? De que Maomé vai voltar, né? Como o príncipe, o Messias, e vai haver o julgamento. Alá vai julgar os infiéis e vai destruir, né, todo o mal e vai levar os fiéis para o paraíso. Então a gente vai ouvir isso aqui, certo? E outras religiões aí que tem. Mas o nosso foco é o cristianismo, porque nós cremos, né, como já falamos, num Deus criador de todas as coisas. E cremos em Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então Ele é o nosso Senhor, né? Nós cremos, como Paulo diz, para nós só existe um Pai, um Deus e um Senhor, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele é quem reina para todo sempre. Quando Jesus ele aparece na terra, é uma promessa de Deus, é a promessa de restauração da humanidade. Para que isso aconteça, se a gente for observar a história, a gente vai ver que o nosso Deus é o Deus que cria o ser humano, né? Cria Adão e cria Eva, e ele se manifesta, né? Se vocês quiserem escrever esse nome aqui, que eu vou passar para vocês. Epifania, ou alguns chamam Epifânia, mas é Epifania. O que é Epifania? A Epifania são as revelações ou manifestações de Deus através dos tempos. Pai, meu irmão, boa noite. É o Deus que se manifesta, que se revela ao homem, né? Desde a queda de Adão, né, o desejo de Deus é restaurar a humanidade, né? Então, o desejo do Senhor é restaurar a humanidade, restaurar a sua criação. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que a criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, o desejo de Deus é restaurar toda a sua criação.
e principalmente o homem, que é a sua imagem e semelhança. Então Deus, ele tem esse desejo. Então Deus se manifesta através das suas revelações pessoais e coletivas. Pessoais porque ele se revela, mesmo depois da queda do homem, Deus se revela para quem? Quem é que sabe? Depois da queda do homem. Para os 2 filhos de Adão e Eva, né? E quem são os 2 filhos de Adão e Eva? Quem? Abel e Caim. E afinal, quem foi que matou Caim? Abel. Né? A gente gosta muito de fazer essa pegadinha, né? Quem matou Caim, ninguém sabe. Mas Caim mata Abel, né? E quando Caim mata Abel, Deus marca, né, Caim. Não é assim que está escrito dessa forma? E é interessante que antes que aconteça a tragédia, antes que Caim mate Abel, o que é que acontece? Deus, ele se manifesta a Caim. É interessante, né? Deus se manifesta a Caim, fala para ele, né? Porque quando eles oferecem o sacrifício a Deus, eles, né, adoram ao Senhor, porque aquele sacrifício era uma forma de adoração, né? E aí Deus só aceita o sacrifício de quem? De quem é que ele aceita? De quem, gente? Abel. E o de Caim é rejeitado. E aí Caim fica irado com isso. Mas antes que aconteça a tragédia, eu acho isso interessante. Isso é para a minha vida e para a vida de vocês. Deus se manifesta a Caim e diz: Caim, por que o teu semblante está caído? Por que você está com esse sentimento no teu coração com o teu irmão? Olha, o pecado bate a porta no teu coração. O que era o pecado? O desejo de matar, né? O pecado bate a porta, mas cabe a ti dominá-lo. É interessante isso aqui, gente. Eu tomo lição para a minha vida. Antes de que acontecer as tragédias, Deus dá os alertas, né? Antes que a gente faça uma besteira, Deus sempre dá a oportunidade da gente mudar o rumo. Já aconteceu com você? Alguma vez você teve que tomar uma decisão, ou quem sabe no calor da emoção, no desejo de fazer algo, né? E de repente até cheio de ira, cheio de raiva, ou emocionado, e daqui a pouco você toma uma decisão errada? Já aconteceu? Então, mas antes que aconteça, antes de tomar a decisão, Deus sempre usa uma pessoa: não faça isso não, né? E quem é casado, geralmente as mulheres são usadas por isso. Ai de nós, né? Não faz isso. E aí a gente faz, e depois ouve aquela frase muito linda: eu não te avisei, né? Para passar vergonha. E aí então, geralmente Deus usa, mas Deus usa também pessoas que não é do nosso convívio. Deus usa a palavra dele. Deus usa até uma criança, né? Então, a gente precisa ter cuidado. Deus se manifesta. Isso eu quero falar para vocês. Quando a humanidade, não vou nem falar de Enoque, porque a Bíblia diz que Enoque andou com quem? Com quem, gente? Com Deus. E Deus o tomou para si. É interessante. Mas eu acho muito lindo quando a Bíblia diz assim que Deus tomou Enoque para ele. Porque aqueles que realmente têm comunhão com Deus, isso fala de relacionamento. De relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus deve ser de uma forma pessoal,
Porque a geração de Enoque era uma geração perversa. Estão entendendo? A geração de Enoque é uma geração perversa, que culminou na geração de Noé. Sejam bem-vindos. Na geração de Noé. Na geração de Noé, que a Bíblia diz que o pecado tomou conta da humanidade e Noé era um homem justo, segundo os olhos de Deus. Segundo os olhos de Deus. E Deus dá uma oportunidade para recomeçar a restauração da humanidade novamente. E ele se manifesta a Noé, dá instruções para Noé ele crescer, aliás, construir uma arca, e ele constrói a arca, e aí vocês sabem a história do dilúvio, né? A história do dilúvio. Então, a gente vai vendo as manifestações de Deus. E aí vem depois, né, aquelas manifestações pessoais de Abraão, Deus chamando Abraão. E Abraão, ele chama para a redenção, tanto de uma nação, como de toda a humanidade. A Bíblia diz que quando Deus chama Abraão, ele diz assim: em ti serão benditas todas as nações. Serão benditas todas as nações. Então, abençoando todas as nações. E nós somos abençoados por causa disso. Né? E o chamado de Abraão aponta para o nascimento de uma nação, que essa nação geraria quem? Geraria quem? Quem foi que nasceu na tribo de Judá? Quem foi que nasceu? Quem foi? Jesus. Muito bem! Nota 10 para vocês. Né? Quem foi que nasceu? Jesus. Né? Então, aponta para o nascimento do Messias. E quando ele nasce, aliás, na promessa, quando o anjo se manifesta a Maria, e o anjo diz assim para ela: olha, né, você gerará um filho, e esse filho, né, será chamado como? Como era o nome de Jesus? Emanuel. Emanuel quer dizer o quê? São duas palavras. Emanuel. El significa Deus, certo? Então a maioria dos apóstolos não, a maioria de alguns profetas, a gente vai ver que termina em El. Daniel, lembram? Né? Samuel. Daniel significa Deus é meu juiz. Samuel significa Deus ouve. E assim sucessivamente. E Emanuel fala da manifestação de Deus entre a humanidade, né? Então Jesus se manifesta. Jesus se manifesta. E Jesus, ele começa a dialogar com o povo ali e dizer quem ele é. E a Bíblia fala, João, ele olha para Jesus, ele conviveu com Jesus, e lá em João, capítulo 1, diz que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Quantos creem em Jesus aqui? Amém. Quantos creem em Jesus? Amém. Olha, eu vou fazer um teste daqui a pouco, viu? Eu vou fazer um teste, eu quero saber até onde vai a crença de vocês. Se prepara aí, viu? Vocês estão brincando, né? Eu vou fazer um teste daqui a pouco. Se prepara. Eu fiz esse teste ontem. Rapaz, acho que só 2 pessoas levantaram a mão.
Negócio sério. Só duas pessoas passaram no teste. Eu quero ver se essa turma supera, viu? Vamos lá. Né? E João aponta para Jesus como, né, a imagem do próprio Deus. E Jesus diz, olha, quem vê o Filho, vê o Pai. Né? Então, um dos discípulos chega e diz, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse, eu estou há tanto tempo com vocês, né? Estou há tanto tempo com vocês e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus é Deus. Vocês sabiam disso? Quantos sabiam que Jesus é Deus? Levanta a mão aí. Olha. Está parecendo que vai passar no teste, viu? Então, vamos lá. Jesus é Deus. E Ele é o próprio Deus encarnado. Quando diz que Ele é o Emanuel, que significa o quê, gente? Então Ele está conosco. Deus se manifesta para restaurar a humanidade através de Jesus. Né? E Ele diz lá em João 10, capítulo 10, eu vim para que tenha o quê? Vida. E vida aí? Olha que coisa maravilhosa. Então vocês têm vida? Sim. Tem ou não? Sim. Ainda não chegou o teste. Espera aí. Daqui a pouco eu vou fazer. Muito bem. Então vamos lá. Então Jesus ele vem para restaurar. E qual é a missão de Jesus? Qual é a missão de Jesus? Qual era o problema da humanidade? Qual era o problema da humanidade, gente? Que povo maravilhoso, né? Estou gostando dessa classe. Vamos lá. Então vamos lá. Então Jesus, o problema do homem era o pecado. Então a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória. Então, o que quer dizer isso? Afastados. Destituir é, né? E tirar de um trono, tirar de um lugar, né? Banir. Então, o homem estava banido da glória de Deus. Olha que coisa linda aqui. Presta atenção. E aí a Bíblia fala que o salário do pecado é o quê? A morte. Muito bem. Salário do pecado é o quê? A morte. Muito bem. Então, se o salário do pecado era a morte, era necessário fazer o quê? Sacrifícios substitutivos. Sacrifícios substitutivos pelo pecado. E como eram esses sacrifícios substitutivos? Ovelhas, carneiros, bodes, né? Touro, vaca, né? Às vezes até uma ave. Eram sacrifícios substitutivos. Mas o maior sacrifício substitutivo era o cordeiro. E um cordeiro era morto todos os dias. Um cordeiro era morto todos os dias no tabernáculo para a remissão do pecado. Era um cordeiro substituindo o homem. Muito bem. Aí João, o Batista, recebe Jesus, Jesus é batizado e ele é primo de Jesus, né? E aí de repente, Jesus vai passando depois do batismo e alguns discípulos de João estão ali e ele diz assim, eis o quê? O cordeiro que tira... Olha aí. Muito bem. E quando Jesus morre, o que é que acontece? Ele levou sobre si os nossos pecados. Porque todo aquele que crê, né? Muito bem. Olha aí. Então Jesus ele substituiu a cada um de nós. E quando nós nos entregamos a Ele, os nossos pecados são perdoados. Amém, gente? Amém. Olha aí. Vamos lá.
Então, seu pecado foi perdoado, anulado. Por quê? Porque agora, né, o Senhor começa uma restauração, Ele está conosco, começa a restauração da humanidade. Mas Jesus morre, Jesus é sepultado. E aí os discípulos, eles fogem, como você já conhece a história. Mas quando pensa que não, ao terceiro dia, as mulheres sempre na frente, inteligentes, maravilhosas, né? As mulheres pegam as especiarias, né? Pega a mirra, o perfume e vai lá para o túmulo. Porque depois de 3 dias, né, era embalsamado o corpo. Depois de 3 dias precisava, né, a conservação do corpo. Então, elas levam esse produto, chega lá ao terceiro dia, no domingo. E elas vão pensando pelo caminho o quê? Jesus está dentro de uma gruta. E lá tem uma pedra na entrada. E elas ficaram pensando, não vem nenhum homem com a gente. Não vem nenhum homem. E agora? Como elas não eram feministas, elas perguntaram o seguinte. Isso vai sair na televisão. Como elas disseram, e aí, quem é que vai remover a pedra? Tem algum advogado aqui para mim? Alguém é advogado para me defender? Quem é que vai remover a pedra? E quando elas chegam lá, para a surpresa delas, o que é que está acontecendo lá? A pedra já foi removida. Os anjos foram lá e tiraram a pedra. E Jesus não está mais lá. Jesus não está mais lá. E aí o que acontece, gente? Elas saem correndo, né, para avisar os discípulos, né? Porque aparece o anjo e diz, olha, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Mas uma delas fica ali, chorando. Maria Madalena. Vocês sabem a história? Maria está chorando. E quando ela está chorando, ela pensa que, né, o corpo foi levado por alguém. Aí quando de repente ela ouve alguém chamando o seu nome, Rabone. Ela ouve alguém chamando, dizendo assim, Maria, Maria, Maria. E ela, Rabone. E ela reconhece a voz do mestre. Jesus conversa com Maria. Ela, com aquele amor que ela tinha por Jesus, ela sentia por Jesus, ela quer abraçá-lo. Ele disse, não me toque ainda que eu não subi ao Pai. Vai avisar meus irmãos que eles se reúnam lá na Galileia porque eu estarei lá. Se reúnam no tabernáculo porque eu estarei lá. E Jesus ressuscitou. E Jesus que nós cremos está vivo. Amém? Amém. E Ele fez uma grande promessa de que Ele vai voltar. E a igreja vive esta esperança. Isso aqui é meu celular, viu, gente? Não se importa, não. Nós vivemos essa esperança. O verdadeiro cristão vive essa esperança de que a vida não acaba aqui na terra. Tá certo? De que a vida não termina na morte. Porque depois da morte existe vida e vida em abundância. Amém? Amém. E Ele voltará. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quantos creem que Jesus vai voltar? Amém. Olha aí. Ainda não chegou o meu teste, né? Vou deixar para mais adiante. Então Jesus vai voltar. Ele diz, eis que venho
sem demora. Mas já passaram mais de 2000 anos. Mas a Bíblia diz, lá em 1 Pedro, abram aí, primeira carta de Pedro. Tem muita gente que fica perguntando, mas quando é que ele vai voltar? Quando é que ele vai voltar? Isso é mentira. Isso é para enganar os bestas. Para enganar a vocês que andam com a Bíblia debaixo do braço. Né? Aliás, 2 Pedro 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Deixa eu tomar aqui uma água. Acharam? Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Era perto de Apocalipse aí, ó. Perto de Apocalipse. Acharam? Fica antes de João, de primeira carta de João, melhor dizendo. Perto de Apocalipse. Ó. Eu vou ler aqui e vocês vão me acompanhando, tá certo? Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, versículo 3. Estão me acompanhando aí? Sim. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores. Gente para escarnecer da palavra. Escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos. Pessoas que andam segundo os seus desejos, desejos do coração. Dominado pelos desejos. E aí dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Já ouviram falar isso aí? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então tem muita gente falando isso, né? E eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada das águas, no meio das águas subsiste. Pelas quais coisas pereceu o mundo, então coberto com as águas do dilúvio. Versículo 7. Alguém lê aí, por favor. Isso. É isso mesmo. Que agora existiam, foram reservados para o fogo e estão guardados para o julgamento, quando todos permanecem nos mesmos. Olha aí, diz assim, mas os céus e a terra que agora existem, estão reservados para quê, gente? Para o quê? Fogo, né? Vai ser destruída essa terra. Certo? Aí ele diz assim, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como e 1000 anos. O Senhor não retarda o quê? Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? Arrepender-se. O desejo de Deus é salvação. Ele ainda está dando um tempo para muita gente. Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia. Então há escarnecedores. Desde o princípio houve escarnecedores. Gente para escarnecer da palavra. Tá certo? Então Jesus fez essa promessa. Então nós vamos agora abrir em Mateus capítulo 24. Este é o sermão escatológico de Jesus. É o sermão que ele fala sobre o final dos tempos. Aí agora eu vou fazer uma dinâmica bem rápida para vocês, com vocês, tá certo? Eu vou ler o primeiro versículo, tá certo? O versículo do capítulo 24. E vocês vão lendo, cada um vai lendo um versículo até
o 28, tá bom? Vamos começar. Acharam aí, Mateus? Mateus está no Novo Testamento. Se tiver alguém aí procurando e você sabe ajudar, ajude, por favor, né? Acharam? Mateus, capítulo 24. Vamos começar. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Próximo. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte Oliveiras. Os discípulos vieram até ele em particular e perguntaram: diga-nos, quando isso tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e os tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, pois muito virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra, e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores do parto. Continue aí, outra pessoa. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Próximo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A próxima. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. A próxima aí. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo que lê, entenda. Próximo versículo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre um telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Próximo. Versículo 20. Orem para que a culpa de vocês não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Próximo, versículo 24. Porque surgirão falsos cristãos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Alguém lê aí do versículo 25 até o 28. Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os adultos. Muito bem. Então, eu queria que vocês destacassem aí, se por acaso vocês quiserem, eu vou começar a passar os slides, né? Os versículos, a partir do versículo 5 até o versículo 7, certo? E depois vocês podem destacar o versículo 27. Acharam aí? Pronto. Então nós vamos começar agora.
tá certo? Fique com o Mateus 24 aí aberto, porque nós vamos começar a trabalhar agora. Alguns slides que eu vou passar aqui. Tudo baseado nisso aí, depois a gente vai para Apocalipse. Tá bom? A literatura escatológica da Bíblia, ela se revela tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Tá certo? Então, no Antigo Testamento, existem alguns trechos no livro de Daniel, no livro de Isaías, e existe também em outros profetas. E no Novo Testamento, você vai ver alguns trechos aqui no livro, nas cartas de Paulinas, nas cartas Petrinas de Pedro, né? Nas cartas joaninas, e aqui também no Sermão do Monte das Oliveiras, esse sermão aqui. Tá certo? Quantos já leram o livro de Apocalipse aqui? Levanta a mão. Já? Graças a Deus, né? Entenderam muita coisa? Entenderam? Pois bem, né? Ele não é fácil de entender, mas eu vou dar uma dica para vocês no final, tá certo? Então vamos lá. Então, a promessa da vinda de Cristo é essa. Ele diz, eis que venho sem demora. E demora tem aqui no meu notebook, que ele demora de passar de um slide para outro, né? Ele já está pedindo assim, arrego, né? Aposentadoria. Deixa eu ver, eu também não sei se eu estou apertando no lugar certo. E agora sim. Muito bem. A vinda de Jesus é comparada com o casamento. Tá certo? Nos moldes tradicionais do judeu, o casamento, né, era um momento muito especial para as famílias, tanto do noivo quanto da noiva, né? Porque era a continuidade, né, das gerações, tá certo? Eu estou lembrando de uma coisa aqui, gente, que eu vi na internet, eu me acabei de rir. Aí tem um post assim, escrito, minha avó, 12 filhos, minha mãe, 5 filhos, eu, solteiro, eu, casado, só tenho um gato, e o gato é castrado. Então, assim, muitas pessoas, nos últimos dias, estão evitando até ter filhos. Mas aquilo ali, para o judeu, por que eu estou falando isso? Porque os judeus, ele esperava que a geração dele continuasse, a descendência. Então, havia, né, esse momento tão especial nas famílias. E era feito de uma forma extraordinária. Quem já leu aqui a história das 10 virgens, né? A parábola das 10 virgens, ele fala como era o casamento. A noiva se preparava, tinha aquelas amigas da noiva, né? Que estavam ali. E aí o noivo mandava alguém à frente para avisar a sua chegada para a consumação do casamento. E a noiva devia estar preparada, como deve estar preparada todas as noivas, né? Então, quem casou aqui, claro, dentro daqueles moldes, sabe que há um preparo. Meu filho mais minha nora, quando eles foram casar, eles começaram a preparar 6 meses antes. Eu digo, mas vocês estão apressados? Eu achando que, não, aí minha nora, não, sogro, é porque tem muita coisa para a gente resolver daqui até lá. E aí eles foram se preparando. E quando chegou perto, foi aquela luta ainda, porque tinha coisa para fazer. Mas os noivos, eles, para o judeu, eles se preparavam. E a parábola das 10 virgens fala de 5 mulheres que não estavam, o quê? Preparadas. É como se é um alerta para a igreja. Se você está realmente preparado para a volta de Jesus, se você anseia essa volta de Cristo, se você está vivendo uma vida, né, em conformidade com o Evangelho de Cristo,
Então a gente precisa dizer isso aqui. Aí fala o texto de Apocalipse: pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro, gente? E a sua noiva já se preparou, né? Então, quantos aqui estão preparados mesmo? Levanta a mão, quem está preparado? Muito bem. Para se vestir, né? E foi lhe dado linho fino, que fala, né, da riqueza, da realeza, brilhante, que fala, né, porque a igreja o cristão é considerado como sal da terra e o quê? Né? E puro. Pureza significa o quê? Santidade, né? Então, nós devemos viver em santidade de vida. Não sei se Samuel canonizou alguém aqui. Já canonizou? Né? Pastor Samuel já tornou alguém santo aqui? Já? Já? Então, quantos santos tem aqui? Levanta a mão aí. Ainda tem gente que não sabe se é santo. Gente, nós somos chamados, né, povo santo. Você é ou não é? Sim. Ah, sim. Então, pureza e santidade, certo? Vamos lá. Bora, isso. Sobre a promessa da vinda de Cristo. Alguns versículos aí, né, estão falando da sua promessa. E aí eu queria que vocês abrissem aí esses versículos, né? Quem achar primeiro, eu vou falando dos versículos e você vai lendo. O primeiro versículo que eu quero é Jeremias 23, versículos 5 e 6. A promessa do Antigo Testamento, da vinda da sua segunda vinda, né? Do retorno de Cristo. Alguém pode ler aí para mim? Jeremias 23, né? Versículos 5 e 6. Quem achou? Amém. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Pronto, essa profecia aí fala do descendente de Davi que vem julgar com justiça e equidade, né? E quem é esse, né? É Jesus. Ele vai vir para julgar a terra e, né, governar com justiça e equidade. Sobre isso, né, muitas pessoas só veem Jesus como aquele que vai ajudá-lo no momento difícil. Nada contra, tá certo? Mas Jesus, ele é Senhor e Salvador. Ele é Senhor. E ele também virá para julgar. Jesus é justiça. Muitos dizem Jesus é amor. Ele é. Mas ele vem para julgar. E ele vem lançar algumas pessoas no inferno. Vocês creem num negócio desse? Depois eu vou dizer por quê. A promessa da sua vinda também foi feita por ele mesmo. Em João capítulo 14, versículo 1 e 2. Alguém pode ler? Qualquer pessoa aí, vamos lá. João 14, versículo 1 e 2. Quem gostaria de ler? Seu coração fica aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Jesus vem nos buscar para que possamos estar onde Ele estiver. Amém? Amém. Muito bem. A promessa dele também está em 2 Pedro 3, versículo 8 e 10. Acho que a gente já até leu, mas se alguém quiser ler, né? A gente já leu, né? Então não vamos adiantar. E é também prometida pelos anjos, né? Quando ele sobe aos céus.
Atos capítulo 1, versículo 9 e 11. Alguém? Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, da mesma forma que ele subiu aos céus, ele vai o quê? Descer. Né? Os anjos, ele fala para os discípulos, e os discípulos registram esse momento aí, tá ok? Vamos lá. Os sinais da sua vinda. Quais os sinais? Então, Mateus 24 fala de alguns sinais aqui. Eu até mandei vocês destacarem. Por exemplo, né? Quando ele fala aqui, os discípulos perguntam: Senhor, quando vai acontecer isso? Né? Quais serão os sinais da tua vinda? Aí ele fala alguns sinais. E ele fala de alguns sinais, ele diz aqui no versículo 4. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque muitos virão em quê? Em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a quem? A muitos. Então muitos vão dizer, Jesus Cristo está ali, aí muita gente vai, né? Jesus Cristo está lá no deserto, muita gente vai, né? O povo gosta desse negócio, né? Dessas peregrinações, mas ele vai vir de uma forma visível para todos aqueles que creem. Aí, versículo 6. E ouvireis de guerras e o quê? E de rumores de guerra. Então, eu coloquei aqui alguns sinais da vinda de Cristo, né? Tanto está aí, quanto em Tessalonicenses. Primeiro, terremotos. Aí você pode dizer assim, mas esse terremoto não acontece desde a fundação do mundo? Acontece ou não? Muitos terremotos já aconteceram. Mas aqui está falando, esses sinais aqui estão falando de intensidade. É como uma mulher que vai dar à luz a um filho. Vocês sabem, né? As mulheres aqui que já pariram, já tiveram filhos, que os sinais vão aumentando. Não é assim? Né? Os sinais do nascimento da criança vai aumentando a cada instante, a cada mês, né? Ou quando está no próximo mês, o último mês, aí intensifica alguns sinais, e principalmente as contrações. É interessante que quando a minha esposa teve a nossa primeira filha, a gente foi no hospital umas 3 vezes. Porque ela sentia as dores e aí, embora, vai nascer agora. E chegava lá, a médica olhava e dizia, pode voltar para casa. Né? E foi umas 3 vezes assim, porque os sinais estavam se intensificando. Mas na hora certa, o sinal veio mesmo, disse agora, dessa vez é. A médica olhou e disse, não, essa realmente chegou o momento. Então, esses terremotos, eles estão aumentando em vários lugares, né? Alguns tremores de terra. Aqui no Brasil, nós não temos terremoto, mas temos tremores de terra. É ou não é verdade? Em algumas cidades aqui no Brasil, estão tendo tremores de terra, né? Com pouca intensidade, mas temos. Há pouco tempo aí, parece que foi na cidade de Amargosa que teve, não sei, não lembro, né? Se foi Amargosa. Na cidade onde eu morava, perto de Jacobina. Lá em Jacobina, de vez em quando, né? Então, existem outros lugares. Então, a gente vai observando isso aí. Fomes e pestes. Um dos maiores desafios hoje da ciência e dos governantes é aumentar a quantidade de alimentos para a população. Por quê? Porque a população cresceu, certo? E aí a quantidade de alimento está
diminuindo. Ah, mas o Brasil é campeão, né? Bate recorde de safra. Sim, mas essa safra fica aqui no Brasil para todo mundo comer? É espalhado para o mundo, né? Porque tem países que não produzem tanto. E aí a gente vai vendo. E tem países que o alimento é escasso. Eu estava vendo uma reportagem de um país que eles, a maior parte dos alimentos, eles importam. Porque lá não produz tanto alimento e a população é muito grande. Então a gente vai vendo. E outra coisa, e aí a ciência entra. A ciência está, né, acelerando o processo dos alimentos, para que os alimentos, né, se tornem, né, prontos para o consumo. Há um tempo atrás, o frango para ser consumido era mais ou menos quanto tempo? Alguém sabe aqui? Era no mínimo 3 meses. Criado no terreiro. Era mais ou menos 3 meses. E hoje é quanto? 45 dias. Você imagina um negócio desse? Né? E haja frango. E haja frango. Né? Os peixes, a tilápia a carne bovina. Quantos como é que chama? Suplementos é dado para que a carne bovina ela produza mais rápido. Entendeu? E tantas outras coisas. Peixes está falando de doenças, de enfermidade de todo tipo. E qual é a doença do nosso século? Diabetes e câncer. Mas qual é a doença que está mais chamando a atenção nos últimos tempos? A depressão. É ou não é verdade? É? E ataca rico, pobre, né? Criança, adulto, até os animais, né? Depressão, ansiedade. Então nós estamos vivendo uma época muito difícil. Tudo isso está apontando para a volta de Jesus. E sobre a questão dessas doenças psicossomáticas, eu vou dizer aqui para vocês, vou dar uma dica para vocês muito importante. Gente, né? Converse. Converse, procure pessoas que vão lhe ajudar. Não tenha vergonha de conversar com pessoas que podem lhe ajudar no momento difícil. Porque eu já passei por isso. E graças a Deus eu tive pessoas para conversar, para dialogar. Você tem Jesus? Tem? Mas também você precisa de pessoas. E um dos maiores problemas hoje da nossa sociedade, né, dos tempos modernos, da tecnologia, é a falta de Os relacionamentos são superficiais. Né? Muitas vezes as pessoas nem se conhecem dentro de casa. Tem muitos pais que não conhecem seus filhos. Sabe que tem um filho, mas não sabe quem é ele. Né? Eu sei que alguém pode dizer assim, mas isso aí já aconteceu. Mas quando eu era menino, que não tem muito tempo, a gente sentava, né, um monte de menino para conversar lorota. Vou dizer assim, conversar nada por nada. Mas era muito divertido. Muito divertido. Né? A gente ia dormir já pensando no outro dia, porque amanhã a gente vai fazer de novo. Né? A gente vai brincar de jogar lata, a gente vai brincar de esconde-esconde, a gente vai brincar de garrafão, nem que apanhe, mas vai. Mas a gente brincava, a gente se divertia. E hoje muita gente está cada dia mais se fechando. Eu moro no condomínio. Eu nunca tinha morado em condomínio. Aí meu filho disse, pai, é bom o senhor morar no condomínio, porque o condomínio é um lugar mais seguro. Como a gente tem uma filha, né, que tem essa questão,
e aí a gente precisa sair e ela fica só. Então, o que acontece? Eu moro no condomínio. Eu já tenho mais de 1 ano e meio morando no condomínio. Pergunte quantas pessoas eu conheço por nome. E aí a gente vai se fechando. É ou não é verdade? Não que eu seja fechado, mas é porque o povo vive a vida deles e a gente vai vendo no nosso dia a dia as pessoas cada dia mais se fechando. E aí, quando ataca um problema, não sabe nem a quem recorrer. Não tem nenhum amigo para conversar. Um dia o pastor Jades fez uma pergunta para a gente, perguntou assim, vem cá, vocês têm amigos? Não é aquele amigo, né, que você só vê de vez em quando, não. Mas amigo, para que na hora que disse assim, ó, vamos lá tomar um café, comer um cuscuz, né? Ou comer uma bolacha com kisuke. Senta ali para a gente comer uma bolacha com kisuke. Ou um chazinho assim, só para a gente... Né? Já que a gente não bebe, né? Eu espero. Mas a gente toma um chazinho aí para a gente conversar. Um café. É mesmo estando caro, né? É um privilégio tomar café com você porque tá caro. Uma colher para Doritos de água. Justamente, né, irmão? Mesmo assim. E cadê? Né? A gente não tem tempo. Aí o que a gente diz, né? Eu não tenho tempo para isso. E aí a gente vai viver nessa vida. Né? Só pensando em trabalhar e ganhar dinheiro para enricar e comprar os luxos, o luxo, né? Comprar aquilo que né? Que teoricamente vai nos satisfazer e nos dar conforto. E quando pensa que não, nada disso adianta. Não é verdade? Eu não troco... Olha, gente, eu gosto... Desculpa aí, passar um parênteses aqui. Isso aqui vai ser cortado mesmo, que eu vou dizer, né? Vai ser editado, né? Quando eu vou para a roça do meu irmão, e a gente senta lá para conversar, olha, não existe coisa melhor na minha vida. Opa! Lá tem umas redes. A gente senta na rede e os irmãos, as cunhadas, os primos, fica conversando, mas pense um negócio. É bom demais. Né? A gente senta no chão, né? Fica debaixo de uma árvore e ali a gente conversa. Aquilo é terapêutico. Tem gente que diz, eu não gosto de roça. Tudo bem, você não gosta de roça, mas tudo bem. Mas procure um lugar. Não é isso? Não é assim? Então, é bom. Faz bem para, isso aqui. Tá certo? Para depois você não estar com pensamentos, como é que o pessoal chama? Intrusivos, né? Daqui a pouco você está pensando que não é nem verdade. Aí a sua mente começa a enganar você. Tá certo? Só um parênteses. Então, nós temos apostasia, outro. O que é apostasia, gente? O que é apostatar da fé? Se afastar. Abandono. Tem gente que já está abandonando a fé e abraçando a mentira. Né? Tem gente que deixou de frequentar a igreja. Na pandemia mesmo, né? É. E ficou por lá mesmo. E ficou online. Né? De vez. Mas para mim, igreja é isso aqui. É comunhão. Eu não me vejo como igreja. Porque tem que dizer, eu sou igreja. Sim, você não é igreja. Igreja, né? É o corpo. Vamos tirar isso aqui da mente, viu? Igreja é o quê? Você já viu um braço andando sozinho aí? Na Getúlio Vargas? Já viu uma perna correndo aí, nem fazendo Cooper? Já viu? Sozinha? Já vimos?
Não existe, não tem como. Porque, olha, um corpo pode viver sem um membro. Pode ou não? Pode. Um corpo pode viver sem um membro. Mas o membro não pode viver sem um corpo. E principalmente a... Está entendendo? E Jesus chamou para estarmos juntos. Entenderam aí? Aconteça o que acontecer na sua caminhada. Vai ter gente que vai te decepcionar? Pode ser. Se eu fosse olhar as decepções, eu não estaria aqui. Mas eu não estou aqui, gente, para contar as decepções. Eu estou aqui para contar os momentos bons. E 43 anos de cristão, dentro de igreja, eu só relembro dos momentos maravilhosos. Tem muita coisa na minha vida que se eu pudesse, eu escrevi um livro. Mas é por quê? Porque eu creio que igreja é andar junto. Amém? Apostasia também é crer nas doutrinas do inimigo e deixar a palavra de Deus. Agora eu vou pegar um pouquinho pesado. Mais uma vez eu pergunto, alguém está fazendo direito aí? Faz direito? Então vou precisar de um advogado lá fora. Gente, como é que um monte de cristão, não sei se isso aqui vai ser editado, como é que um monte de cristão está dando ouvidos, né, aos ensinamentos diabólicos, de ideologia de gênero? Mas pastor, é amor. O importante é... Desde quando Deus mudou? Desde quando? Pessoal, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Né? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada um faz da sua vida o que bem entender, correto? Mas pecado continua sendo pecado. Certo? Roubar é pecado? Sim. É ou não é? Sim. Furtar é pecado? Sim. Se corromper é pecado? Sim. E como é que um país que se diz um dos países mais cristãos do mundo, a corrupção reina? A mentira reina. O roubo reina. E ainda é aplaudido por muita gente. Olha que eu não estou falando nem de político, viu? Vamos deixar as ideologias políticas aqui. Vamos pensar nós como cristãos. Seja quem for. Para mim, continua pecado sendo pecado. 2 homens viverem juntos como marido e mulher é pecado? Sim. É ou não? Sim. Eu pensei que tinha mudado. 2 mulheres viverem maritalmente é pecado? Sim. É ou não? Sim. E por que muita gente está aplaudindo um negócio desse? E por que um país que se diz cristão vai abrindo mão dos preceitos do Senhor e dizendo, não, tem que ser assim? Nós respeitamos quem pensa diferente. Mas continua sendo pecado. Há uma igreja aí chamada Igreja Inclusiva. Já ouviram falar, né? E tem um símbolo do arco-íris. É? Pois é, né? Então, eu pergunto, Deus mudou? Meus queridos, nós fomos chamados para termos uma nova vida em Cristo.
Se a pessoa tem desejos, né? Desejos que não são corretos, tanto na área sexual ou em outra área, mas a Bíblia diz que nós podemos, né, mudar os nossos desejos, se entregarmos ao Espírito Santo do Senhor. Casamento antes do sexo antes do casamento é pecado? Sim. Oh. Prostituição é pecado? Sim. Então. Aí o povo, muita gente chega a dizer, eu falei isso ontem, dizer que a prostituição, que é uma das profissões, não, é a profissão mais antiga do mundo. Me poupa um negócio desse. A profissão mais antiga do mundo chama-se lavrador. Sabiam disso? Quem é que sabia? Qual é a profissão mais antiga do mundo? Porque Deus quando criou, isso aí, irmã, quando Deus criou Adão e Eva, disse assim, ó, vocês vão ficar aqui para lavrar. Milênios, não é isso? E ai de nós se não tivesse eles, né? Ai de nós se não tivesse alguém cavando terra aí e capinando. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês, porque isso foi ventilado na turma de ontem. Agora eu vou fazer uma pergunta muito simples. Beber é pecado? Eita! Beber é pecado? Aí. Por falar nisso, eu sempre ofereço um chocolate quem traz um copo de água para mim. Tem que trazer a água até aqui. E buscar aqui, né? Aí no final do curso eu vou dar um chocolate. É porque eu não trouxe hoje. Né? Quero. Assim, aí, ó. Vai ganhar. É Copenhague, ó. Vamos negociar esse negócio. Então, gente, beber é pecado? Sim ou não? Quem acha que é, levanta a mão. Quem acha que é, levanta a mão. Não estou levantando não, viu, gente? Deixa eu botar aqui. Quem acha que é pecado, levanta a mão. Quem não acha que não é, levanta a mão. Então, então quer dizer que vocês tomam? Pois é. Gente, vamos aqui falar uma coisa muito importante sobre... Ô, minha irmã, Deus lhe abençoe, viu? Mas é verdadeiro o chocolate, viu? Amém. Deixa eu dizer aqui uma coisa para vocês. A bebida, ela provoca muitas coisas, essa é uma opinião minha, viu? Provoca muitas coisas ruins, mais ruins do que boas. É a minha observação. Por que eu não bebo? Primeiro, há um princípio na minha vida, né? Aquilo que pode me causar dano, eu tenho que me afastar. Certo? Ah, mas é só um cálicezinho de vinho. Quem é que toma cálice de vinho aqui? Só um cálice. Geralmente, quem começa a beber, começa bebendo pouco. Geralmente, quem começa a beber, bebe para se alegrar. É ou não é verdade? Ou para esquecer, ou porque está com frio, ou porque está quente. Né? É a historinha, né? Para não ficar de bico seco, né? E alguns chegam a dizer, porque eu também sou filho.
Vamos com calma. Né? Ah, porque Jesus multiplicou o vinho. Olha que argumento lindo, né? Jesus curou o leproso. E você? Acho que Samuel falou aqui sobre a questão do vinho. Falou? Sim. Então assim, né? Tem uma pessoa da nossa família que agora disse assim, que ele está comprando cerveja sem álcool. Coisa linda, né? Os amigos, eles bebem com álcool e eu bebo sem. Mas, gente, qual o sentido desse negócio? Por que eu devo beber? Então, esse é o primeiro princípio. Então, aquilo que vai causar dano para mim, eu não quero. Pode causar dano. Ah, mas se eu tomar e não embebedar, tudo bem. Mas eu já sei o que pode causar. Segundo, a bebida já causou muitos prejuízos na minha casa, na minha família. Eu tenho péssimas lembranças. Então, já é outro motivo pelo qual eu não devo, certo? Terceiro, né? As pessoas, a maioria das pessoas que consomem bebidas, um dia passam do limite. E pode causar um problema. Seja no trânsito, seja na família, em qualquer coisa. Então, eu tenho vários motivos. E o principal motivo, a Bíblia alerta sobre a questão da bebida, em vários versículos. Sabiam disso? Então, Provérbio 31 fala sobre a questão da bebida. Lá no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 10, diz que os beberrões não entrarão. Os Então, é melhor evitar. Tá certo? Então, fique à vontade. Cada um fique à vontade. O que é que vocês acham? Uma água de coco geladinha, um suco maravilhoso. Oh, Não tem calor que aguente. oh, minha irmã. E por frio, chocolate quente, um cafezinho. Oh, glória. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Assim, né? Então, a bebida para mim não é insubstituível. Certo? Se para você não é, então tá bom. Então, aumento da... Vamos lá. Apostasia. Então, muita gente se apostatando da fé e dando ouvidos a espíritos enganadores. Porque Paulo diz, nos últimos tempos, muitos darão ouvidos a espíritos enganadores e apostatarão da fé. E é o que muita gente está, né, alugando o seu ouvido para ouvir o que não presta. Então tenha cuidado. Aumento da iniquidade. O que é iniquidade? Quem é que sabe? Pecado. Né? E a Bíblia diz, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... Olha aí. Vocês acham que o amor está aumentando ou esfriando? Esfriando. Porque o povo acha que não, o amor está no ar. Venceu. Ô, meu irmão, não está no ar não, o amor não está no ar, porque esse tipo de amor não é o amor de Deus. Ou vocês acham que é? As pessoas estão se amando mais ou se odiando mais? Ou se afastando mais um do outro? Então, o amor está esfriando. Está esfriando. Os sentimentos são cada vez mais superficiais. Eu vou mexer mais um pouquinho aqui. Eu sei que tem gente que não vai gostar de mim depois que eu falar isso aqui. Mas depois a gente se acerta. Em nome de Jesus. Amém? Tem gente que acha que é melhor o amor de um animal do que o amor de uma das pessoas. É os pais de pet. Pois é.
Nada contra os pets não tem nem culpa. Não, eles não pediram para ser assim. A gente é que torna eles assim. Você sabia disso? As pessoas queriam até botar boneca. Até boneca. Né? Isso é maltrato, né? Maltrato. Né? Substituindo pessoas por pets e boneca. O amor de muitos esfriará. Aí eu estou lembrando aqui da história, porque um dia eu cheguei na casa da minha mãe. Eu tenho uma irmã que gosta de animal. Nada contra os animais, eu já tive vários tipos de animal. Já tive gato, cachorro, papagaio, já teve um papagaio que ficou 30 anos com a gente. Um dos últimos animais que me deram para mim não, deram para minha filha mais velha. Ela ainda era solteira. E aí chegou um casal de hamster. Aí disse, olha que eu ganhei. Eu disse, que lindo. E quem vai cuidar? Eu. Quem cuidou? Minha esposa. E eu comprava ração. E o bicho se multiplicava todo dia. Acho que não durava um mês, tinha hamster para todo lado. E aí o que aconteceu, gente? Aí foi enchendo a gaiola. Aí minha esposa, João, o que é que a gente vai fazer com esse negócio? Ninguém queria comprar, não. Como eu era professor da sala, professor na escola, eu cheguei lá na sala de aula, todo empolgado. Eu digo, já sei o que é que eu vou fazer. Tirei umas fotos. Aí, eu digo, cavalo de Troia. Eu cheguei e os meninos lá, as meninas, gente, eu tenho um presente para dar para vocês. Aí as meninas, o que é, professor? É uma nota? Eu digo, não, é melhor do que nota. Aí eu fui mostrando nas carteiras, olha que bichinhos lindos aqui, ó. Lá em casa tem, eu tô querendo dar. Aí as meninas, oh, que lindo, eu quero. Eu digo, passa lá amanhã. Aí ela dizia, eu não tenho tempo para passar amanhã. Eu digo, eu levo em tua casa. Arranjei caixa de sapato e fui distribuindo. Aí, graças a Deus, só ficou 2. E esses 2 sumiram. Um dia a gente trouxe para... Tem certeza que sumiram? Eu não sei não, viu? Não foi abandono. Eu não sei não, viu? Eu trouxe para aqui, para a Feira de Santana. E aí fiquei na casa do pastor Demilton. Nessa época eu ficava na casa da minha mãe, eu ficava em outras casas aí. Aí eu cheguei lá na casa do pastor Demilton, mais minha esposa, e aí eles tinham um jardim de inverno. Aí a gente disse, o que é que a gente faz? A gente bota esses bichos aqui no jardim de inverno. E botamos os bichos. E quando foi no outro dia que a gente foi procurar os bichos, eles tinham descido para o esgoto abaixo. Não, eles abriram a tampa e ó, sumiu. E eu fiquei com a saudade até hoje. Então assim, eu tenho. Ô, gente, vamos dar um casal de Mas vai comprar já adulto. Deixa eu pegar. Aí, vocês me amam? Ali na João do Val tem ali um. Sim, meu irmão, eu sei que tem. Mas tá saudade, o senhor tá quase chorando aí. Nós somos seus alunos. Obrigado pelo amor, viu? Muito obrigado. Se eu receber, eu vou trazer um presente para vocês. Eu não gosto de receber presente, não. E aí,
A gente teve todos esses animais, né? Mas a gente tem uma filha, é engraçado esse negócio, né? A gente tem uma filha que ela tem medo. A caçula, ela fica apavorada. Se ela chegar perto de um gato, ela se arrepia. Se ela chegar, né? Ele já fica olhando assim, eu vou lhe pegar. Vou lhe pegar. E aí, a gente teve que fazer uma escolha. Ou os animais ou minha filha. E aí eu preferi o quem? Minha filha, né? Claro. E aí, resultado. Eu cheguei na casa da minha mãe, aí fui sentar no sofá, aí de repente minha irmã chegou e disse assim, João, tu tá sentando no lugar de Belinha, que é uma gata enorme. E aí eu vejo muita gente dizendo assim, eu prefiro um gato, um cachorro do que uma pessoa. Meus queridos, Jesus disse assim, amai-vos como eu. Esse é o desafio. Amém? Amém. Ame os hamsters. Mas não esqueça das outras pessoas. O senhor acredita no perdão? Acredito. Então pronto. Cada um de nós iremos, na próxima aula, trazer um casal de hamster adulto para o senhor. Meu irmão. Não, mas isso eu aprendi no encontro. Foi mesmo, hein? Mas, eu aprendi, não teve uma administração sobre isso. Sei. Então pronto. Agora você vai dizer que tá... Por amor ao escolhido, deixa eu ficar em paz e não pecar mais. Amém? Então assim... Depois a gente vai conversar lá fora, viu? Aumento da iniquidade, aumento do pecado e o amor das pessoas estão o quê? Esfriando. Olha aí, ó. Muito bem, irmã. Esse pastor pecador, né? Deixa eu dar para vocês aqui. A questão toda, irmãos, é o seguinte. Que muitas vezes a gente diz que ama. É ou não é verdade? E a gente não demonstra. É ou não é verdade? O amor se tornou muito super o quê? Superficial. Aí a gente manda os emojis, né? Aí, minha neta que me ensinou, viu, gente? É assim, é. Aí ela disse que eu não sei fazer. A gente faz, ó. Mas na hora, né, a gente manda corações. É ou não é verdade? Mas na hora, a gente quer a pessoa bem longe. Então é superficialidade, né? Guerras e rumores de guerra, a gente já tem visto aí nos últimos dias, né? Isso aí. Sinais no céu. Abram aí Mateus 24, só para mostrar para vocês aí. Ó, eu me acabei de rir agora com esses negócios, viu? E a culpa é da irmã que disse que era para trazer um casal de Rames. Só um casal. Quantos alunos você nasceu? Ai. Eu sei que tem gente aí que me ama. Versículo 24, capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá o sinal de quê? Ô, gente, é o versículo anterior, 29. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol vai acontecer o quê? E a lua não dará, e as estrelas cairão de onde? E as potências do céu serão o quê? Você já pensou um negócio? Parece aqueles filmes de terror, né? Aqueles filmes de ação, né? Tudo, pá, destruindo. Apocalipse. Aquele filme A Guerra do Amanhã, se não me engano, né? Então,
a gente vai ver esses sinais, quem estiver vivo, né? Não sei se a gente vai estar, mas esses sinais no céu. A Bíblia diz, gente, que se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma seria salva. Vocês já ouviram isso? Nenhuma alma seria salva. E a semana passada eu vi uma reportagem interessante de que a Terra está girando mais rápida. Não sei quem viu essa reportagem. E os dias estão diminuindo. Descobriram isso. Os dias estão passando mais rápido. Sim ou não? Sim. Vocês já perceberam isso? Não acha não? Pois é, minha irmã, está passando. Né? E aí, a pregação do Evangelho vai atingir o mundo. Ainda mesmo que o povo odeie os crentes. Você sabia que nós somos odiados? Sim ou não? Sim. Você é amigo da pessoa até na hora que você diz a verdade para ela. Quando você diz a verdade, as pessoas não querem mais ouvir. Né? Não quero mais a sua amizade. Entendeu? Não quero mais a sua amizade. Por quê? Porque você está falando, né, de coisas sérias. E as pessoas não querem ser confrontadas no seu pecado. Há uma geração que não quer ser confrontada. Porque tudo agora é discurso de quê? Falar do pecado hoje, no Brasil, é discurso de ódio. Né? Falar contra o pecado é discurso de ódio. Intolerância religiosa no Brasil é para um grupo. Porque as pessoas podem difamar os cristãos. É ou não é verdade? Pode difamar os cristãos, que não tem problema nenhum. Mas intolerância religiosa não é para a gente, não. Não há proteção. No papel há. Mas se você se queixar, por exemplo, de que você foi ofendido na sua fé, não vai acontecer nada. Então, nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Não deixe de falar a verdade para não perder amigos. Uma jovem perguntou assim: pastor, como é que a gente lida com essas pessoas? Eu digo, a gente sempre vai falar a verdade. A gente tem que dizer que é pecado. Certo? Jesus, um dia, Jesus também pregou sobre pecado. Jesus pregou sobre pecado. Pregou contra o pecado. Quando alguém chega a dizer assim, mas Jesus chegou para a mulher prostituta e não deixou que ninguém jogasse pedra. Mas ele disse no final para aquela mulher o quê? Vai e não peques, mas ele não deu um vale night para ela. Continue, faça o que bem entende da sua vida. Está entendendo, gente? Então, nós precisamos continuar pregando o Evangelho. O Evangelho de Cristo é confrontador. Vai confrontar você. É lógico que você vai precisar aprender a renunciar ao seu pecado, renunciar a coisas que você acha que eram corretas, que eram verdadeiras e não é. Está entendendo? Então, você precisa saber disso aqui. Aí as pessoas querem um evangelho fácil. Um evangelho fácil, que passe a mão na sua cabeça. Mas o evangelho de Cristo nos chama para renunciar. Que você esteja pronto para isso. Amém? Vamos continuar. Muito bem. Aí, nós vamos para um enredo maravilhoso que vai acontecer com a igreja. O que é que vai acontecer com a igreja quando Jesus voltar? Aí agora, Mateus 24, versículos 30 aí. Então, aparecerá no céu o quê? O sinal do Filho do Homem.
E todas as tribos da terra ou das nações verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Amém? Amém. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, e os quais ajuntarão seus escolhidos desde os 4 ventos, uma a outra extremidade dos céus. Então, Jesus vem, a igreja vai se encontrar com ele nos ares. É o arrebatamento. A igreja será arrebatada. Nós vamos sumir dessa terra. Vocês creem num negócio desse? Que loucura! Que loucura acreditar num negócio desse. Vocês têm o juízo certo? Tem? Hein? Todo mundo tem o juízo certo aqui? Vou fazer um teste de sanidade. Eu não confio, não. Na verdade, estou descobrindo agora. Está descobrindo? Comecei com o Solar. Pois é, está descobrindo agora, né, irmã? Os vivos, os mortos em Cristo, serão o quê? Todos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois você lê o versículo aqui. É por isso que dizem que os últimos serão os primeiros, né? Os últimos serão os primeiros, com certeza. E os vivos, nós que estaremos vivos naquela época, nesse dia, seremos arrebatados com ele nos ares. E os que ficarem, passarão pela grande tribulação. Aí o negócio vai pegar. Vai ser barril. Vamos lá. A grande tribulação, lá no livro de Apocalipse, diz que vai acontecer muitas tragédias nesse mundo, muita perseguição em relação aos crentes, muita perseguição aos que creem em Cristo. As nações estarão em eminência de guerra. Aí vem a ascensão do reino do anticristo. Aí vem o anticristo reinar. Posso... Estão tirando foto aí, gente? Pode tirar, viu? Que eu já vou... Hein? Para voltar? Eu acho que eu consigo. Deixa eu... Tirarei? Deixa eu ver se eu consigo aqui, viu, gente? Pronto. Nada. Aí vem o anticristo. Quem é o anticristo? Não é o Papa, né? Deixa o Papa quietinho. Não é Elon Musk, não é Trump, né? Não é Lula, não é Bolsonaro. Nenhum desses. Já falaram que era Hitler, não foi Hitler. Não foi Napoleão Bonaparte, não foi Mussolini. O anticristo será a personificação do mal em pessoa. O nome anticristo quer dizer aquele que é contra Cristo. Porque esse sistema quer eliminar tudo que está relacionado com Cristo, né? Vocês já perceberam que o maior problema, a maior resistência está no cristianismo. Em relação a muitas coisas, há muitas mudanças. O cristianismo, aquele que é cristão, que é tradicional, que é fundamentalista, não concorda, e aí a guerra. Aí vai se levantar, é um sistema mundial que vai levantar esse homem para governar. Será dado a ele poder de Satanás. E ele vai fazer até milagres. Vocês imaginam um negócio desse? E as pessoas vão crer. E será um tempo de falsa paz. Ele vai assinar um acordo com as nações, será um tempo de falsa paz. Haverá uma moeda única, uma só religião, ou seja, a religião dele, para ser adorado. Tá certo? Então ele vai ser a pessoa adorada. Posso passar aqui? Aí depois, nesse período, Cristo vem, né, para destruir o reino do anticristo. E ele vai governar 1000 anos aqui na terra,
né? Com a sua igreja, com o seu povo. Agora eu quero perguntar. Agora vai o teste. Quantos creem que são salvos aqui? Levanta a mão. Quantos creem que são salvos? Levanta a mão. Quantos creem que não tem certeza? Quantos não tem certeza aqui? Quantos não tem certeza? Quantos estão perdidos aqui ainda? Quem está perdido? Porque quem não está salvo está perdido. Olha. Quem não está salvo está o quê? Um camarada chegou para mim e disse assim, é porque eu não gosto dos crentes, porque os crentes dizem que são salvos. Eu disse, e você é o quê? Você é salvo? Eu não sei. Eu disse, quem não é salvo está o quê? Jesus não lhe achou ainda, não? Jesus não lhe achou ainda, não? Quantos aqui já foram achados por Jesus? Quantos aqui já foram achados por Jesus? Quantos creem que Jesus já perdoou seus pecados? Quantos creem que Jesus já perdoou seus pecados? Crê ou não? Sim. Quantos creem na sua palavra? Amém. O que é que diz a palavra do Senhor? João 3,16. Vamos lá? Porque Deus que deu para que todo aquele que... Quem é que crê aqui? Todo aquele que crê não pereça, mas tem o quê? E quem é que tem vida eterna aqui? Quem é que está perdido aqui ainda? Tem gente perdida aqui ainda? E quem não está perdido está o quê? Olha. Vocês creem mesmo? Se vocês morressem hoje, vocês iam para onde? Céu. Não vai indo. Oh, glória! O povo inteligente. Então, gente, ó, a salvação não depende de nós. É como disse, não sei se foi Santo Agostinho. Quando eu olho para mim, não vejo como me salvar. Mas quando eu vejo, foi Lutero, acho que foi Lutero. Não vejo como me salvar. Mas quando eu olho para Jesus, não tenho como me perder. Porque foi Ele que pagou o preço. Não fui eu. Pela graça sois salvos por meio de quê? Da fé. Não vem de nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas vem pela graça. É de graça. É de graça, é de graça. Então, não fique perdido. Corre para Jesus hoje ainda. Se alguém ainda está perdido. Entenderam? Sim. Muito bem. Estou terminando. Aí aqui são pensamentos sobre o milenismo que eu não vou dar para vocês, que aqui é um tratado teológico. São 3 pensamentos diferentes, tem até mais. Está surgindo outros. E aí vem o juízo final. O juízo final é quando Jesus vem como juiz para julgar. Ele vai se entrar no grande trono branco. Está no livro de Apocalipse, capítulo 21, depois vocês podem ler. E aí ele vai julgar, né, a terra. Todos os mortos serão ressuscitados e julgados. Satanás será lançado no fogo. Os que morreram sem Cristo, os que morreram sem Cristo, será lançado juntamente com ele.
A sentença é essa. Quem crê em Cristo é salvo. Quem não crê está condenado. Certo? Os salvos viverão com Cristo por toda a eternidade. Lá não haverá pranto, não haverá morte, nem dor, nem choro, nem boleto. Oh, glória. Nada disso. Hein? Também não. E haverá novos céus e nova terra. Amém? Amém. Gente, foi um prazer ver vocês. Um prazer estar com vocês. Vamos ficar de pé. Foi maravilhoso estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Meu contato. Se alguém quiser aí entrar em contato comigo, tá lá no grupo. Quem não está no grupo ainda, entre, por favor. 1873 998892-1873. Certo? 8892-1873. Qualquer coisa, estamos aí. Que Deus abençoe. Certo? Vamos orar agradecendo. Alguém quer orar aí?